Certo, gente? Então, essa parte é estritamente para resolver esta integral. Se você está perdido e não sabe como nós chegamos até aqui, dê uma olhadinha no material, no vídeo anterior desse exercício, para se situar, tá? Eu vou focar estritamente na resolução dessa integral. Bom, vamos lá. Estamos calculando uma massa. É uma integral tripla, certo? Regra para resolver uma integral tripla, sempre de dentro para fora. Então, vamos começar pela integral mais interna e está em relação a z. Há um integrando aqui dentro. Há alguma coisa para eu integrar. Porém, nada disso tem a variável z. Então, entra a ideia de a integral de uma constante, né? É uma soma. Sempre que nós temos soma ou subtração, eu posso separar em pacotinhos, né? Então, nesse caso, eu tenho dois pacotinhos, x e 2y. Nenhum deles tem z, que é a variável que eu estou integrando. Lá da tabelinha de vocês de integral, tudo isso vai se comportar como uma constante em relação a z. Então, integrando x em relação a z vai ficar xz, e 2y em relação a z vai ficar 2yz, ok? Bom, eu vou copiar, né, aqui as duas integrais iniciais, que nós não estamos resolvendo estas. Não copio essa porque eu já vou resolvê-la. Então, né? xz mais 2yz, né? Limitantes de 0 a 3 menos 3x sobre 4 menos 3y sobre 2. E continuamos com dx, dy ainda para resolver. Ok? Bom, então foi feita a integral, falta aplicar os limitantes. Qual é a ordem para isso? Limitante superior menos limitante inferior no lugar da variável que eu acabei de integrar. Então, eu acabei de integrar o z, apareceu o z aqui para mim. Então, é ali no z que esses limitantes vão entrar. Então, vamos lá. X fica e eu vou substituir tudo aquilo, limitante superior, no lugar do z. E sigo o meu problema. Mais 2y e mais uma vez, tudo aquilo no lugar do z. Bom, percebam que eu apliquei o limitante superior naquilo tudo, né? No integrando inteiro. Agora seria menos o limitante inferior. Ele vai zerar tudo, né? Eu tenho z, que vai assumir zero, mais alguma coisa com z, que também vai assumir zero. Então, eu vou ter zero para tudo. Mas vamos colocar aqui menos zero, que esse zero está representando que foi substituído o limitante inferior, tá? Dx, dy lá no final, que ainda falta resolver. Bom, tem aqui alguma coisinha para arrumar, né? O que seria eu arrumar aqui? Eu preciso fazer essa multiplicação distributiva antes de seguir, né? Tanto aqui quanto aqui, ok? Antes de seguir. É só fazer uma multiplicação, né? Vou copiar aqui as duas primeiras integrais. E quando nós multiplicamos 3x menos, certo? A ordem não vai alterar, né? Lembrando que é uma multiplicação. A ordem com que eu multiplico não altera esse resultado. 6y, né? E lá, 2 vezes 3, 6, por 4, eu já posso fazer uma simplificação de 3 meios, né? De x, y. Ali simplifica y ao quadrado. E aí, agora, eu já não preciso mais colocar o zero, né? Então, esse parênteses também é opcional, só para separar o integrando dessa condição das derivadas aqui, que só nos indica qual é a próxima integral, em qual variável a nossa próxima integral vai acontecer, ok?
Bom, então eu fiquei aqui com uma expressão relativamente grande para o integrando. Aí o próximo passo seria olhar se é possível fazer alguma simplificação, agrupar alguma coisa. Como é que eu procuro isso? Termos semelhantes. X mais alguma outra coisa que tenha apenas x? Não, ele está sozinho. Aí eu vou olhando para cada um. X ao quadrado também está sozinho. XY, aqui eu tenho mais um. Então, é desses dois eu posso deixar um só como resultado. O y está sozinho e o y quadrado está sozinho. Eu poderia seguir assim, mas eu sempre aconselho a enxugar o máximo possível. Isso minimiza, né, as probabilidades de erro. Então, se eu agrupo esses dois ali, eu vou fazer mais uma linha aqui só para agrupar esses dois, tá? Esse exercício ele dá um pouco extenso, né? Vocês já viram, nós resolvemos inclusive um em sala que nem foi resolvido na íntegra, nós resolvemos partes dele, porque ele é realmente massacrante, assim, fazer manual, né? A ideia é trabalhar nas condições iniciais dele, para que a gente entenda a construção da integral, e isso, obviamente, no futuro vai para um software, né? Só que, lembrando que nós estamos aprendendo o beabá da construção disso daqui. Então, nesse momento, a gente resolve na mão mesmo, é no braço mesmo. Mas depois isso vai para uma construção em software. Bom, então agrupando ali, daqueles dois ali, sobra apenas menos 3xy e o resto fica do jeito que tá. É um mínimo múltiplo comum mesmo ali, né? dx, dy lá no final. Bom, agora sim. Agrupei, arrumei. E já está na hora de fazer a próxima integral, não tenho mais o que mexer aqui, né? Então, a próxima integral, olhando de novo para a parte de dentro, está em relação a x, né? Então, agora eu copio a integral externa, mais uma vez, e faço essa integral em relação a x. Tudo aqui tem x. Opa, não, aqui não tem, aqui não tem. Aonde tem x, vai entrar aquela condição da tabela que x está elevado a uma potência. Nesse caso aqui, a potência é bem visível, né? Aonde não aparece a minha potência, eu considero o número 1, que é a potência que existe e não precisa necessariamente aparecer, né? Tudo que acompanha o x nessa condição, o 3, o menos 3 quartos e o menos 3y, funciona como constante para x, porque eu estou integrando é o x. Tudo que acompanha o x no sentido de multiplicação ou divisão, né, funciona como constante, tá? Sendo assim, a constante eu só acompanha, gente. Integral de x ao quadrado sobre 2, né? Integral de x ao quadrado. E aqui fica evidente, ó, a multiplicação que aparece ali, né? Multiplicação dessas frações. Seguindo. Eu vou só alterar a ordem ali, né? Lembrando que a ordem numa multiplicação não altera o meu produto. Integral de x de novo, x ao quadrado sobre 2. Bom, os dois termos seguintes não têm x, então ele por si só é uma constante. 6y é uma constante. Integral de uma constante em relação a x é a constante vezes x. Integral da constante em relação a x é a constante vezes x, né? Então, aqui foi feita aquela integral em relação a x e ainda temos mais uma última para fazer em y. Ok? Bom, vamos ver aqui se é possível, né, alguma simplificação de alguma coisa. Ó, 4 vezes 3, ali na parte de baixo, né, 12. Mas eu posso simplificar aqui, ó, e isso no final vai me dar 1/4, né? Então, daqui eu já poderia ir para a próxima linha com 1/4. 3/6, 3/6, não há o que simplificar, então eu já venho para a próxima linha considerando ali 1/4, tá? Eu vou só fazer uma leve separação aqui, ó,
a gente entende que isso daqui é comum, né? Fiz aqui também já meio que direto, né? Isso aqui é comum, é um denominador comum nessa multiplicação inteira ali. Então, eu já vou separar aqui, porque a substituição dos limitantes que nós formos fazer na sequência vai ser só para a variável, né? Então, esse termo aqui vai ficar com a gente, vai acompanhar a gente mais para frente ainda, um pouco mais para frente, né? E eu vou fazer a substituição só do x. Então, já fica um pouco mais organizado para que a gente não se perca. Ok? Bom, então aqui não fiz a substituição, eu só arrumei aquela linha ali, tá? Agora, então, nós vamos para a próxima linha na substituição. Vou mudar a folhinha aqui. Isso, né? Copiar. Bom, limitante superior menos limitante inferior. Percebam que agora vai faltar a linha, né? Eu acho que não cabe, talvez, em toda uma linha só. Mas não tem problema, só ele aumenta um pouquinho e depois a gente consegue fazer uma série de simplificações. Então, no lugar do x, 4 menos 2y, lembrando do quadrado, porque aquele x lá tá ao quadrado, né? Menos 1/4 ao cubo. Aí aqui agora a gente vai ter que lembrar, se não lembrar, abre no braço também, mas tudo é mais trabalho, né? Daquelas propriedades de produto notável. Ao quadrado de novo. Aqui é só ele. Aqui também é só ele. Ok? Bom, isso aqui foi tudo o limitante superior. Teria ainda menos o limitante inferior, só que como a gente tem x em todos eles, tudo vai ser 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, né? Então, até por uma questão de linha aqui, pra gente não se estenda, eu vou deixar assim, tá? E lá no final vem o meu dy, que é referente ainda à última integral que temos para resolver, né? Bom, eu tenho duas opções aqui, na verdade, tá? Eu posso ou aplicar uma outra técnica de integração, quando eu vejo que esse termo se repete várias vezes aqui dentro, né? 4 menos 2y, e aí eu avalio qual é a técnica que melhor se encaixa aqui, das que nós já aprendemos, por exemplo, uma mudança de variável, né? Ou eu abro esse produto notável. Como nós não estamos relembrando nenhuma técnica de integração já aprendida, a gente está usando basicamente a tabela, né, para resolver, eu vou abrir isso num produto notável, tá? Então, aqui é muito claro aquele exemplo, né, quando a cabeça não pensa, o corpo paga. Então, a gente não vai relembrar nenhuma técnica já aprendida, mas o braço vai trabalhar um pouquinho para resolver isso daqui, tá? Bom, quadrado, eu vou fazer aqui um asteriscozinho, né? Para todos esses aqui, ó, que aparecem o quadrado, tá? O que é o quadrado? Lembram? A menos B ao quadrado. Quadrado do primeiro. Isso aqui é uma formulazinha que eu consigo ela se eu abrir isso daqui duas vezes, né? 4 menos 2y que multiplica 4 menos 2y e fazer o chuveirinho, fazer a distributiva. Então, eu chego, no fim e ao cabo, nisso aqui, né? Isso daqui é só uma maneira já de simplificar todo o processo, tá? Mas a gente vai atuar, então, desta forma aqui. Deixa eu ver, não sei se fica tão visível as cores aqui também, né? Mas eu vou pegar aqui uma outra cor para que a gente faça aqui, ó, o cubo. Eu vou até colocar 2 asteriscos para distinguir, ok? Então, seria o A menos B ao cubo. Eu tô fazendo separadinho, né? A gente pode, inclusive, fazer separadinho para depois encaixar lá ou colocar tudo numa linha só. O A menos B ao cubo diz o quê? A ao cubo. Esse aqui já não é tão usual pra gente lembrar de memória, né?
mas eu chego no mesmo lugar que eu estou escrevendo aqui, se nós abríssemos toda aquela estrutura 3 vezes e fizesse toda a distributiva. Ok? Então, ao cubo do primeiro, menos 3a² mais 3ab² menos o cubo do segundo. Certo? Tá. Se nós formos, então, agora aplicar essa condição para o nosso exercício, eu vou colocar aqui, ó, na cor azul, né, que é a cor que eu estou usando para resolver, como é que fica o nosso exercício abrindo naquela configuração ali. Então, 4 menos 2y ao quadrado vai ficar o quê? O quadrado do primeiro, 64, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 4 vezes 2, certo? Perdão, eu tô... Eita, me perdi, perdão, fiz... Deixa eu só apagar aqui, eu tava olhando o cubo e escrevi o quadrado. Foi isso que eu tava me confundindo. Ué, mas de onde é que tá? Deixa eu só corrigir aqui com vocês rapidinho. Aqui. É 16 ali, né? Deixa eu apagar aqui. Eu tava olhando o cubo e olhando o quadrado e escrevendo o cubo. 16. Ok? 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mantemos o 16. Y, né? 2 vezes 4 vezes 2, mais o quadrado do segundo, 4y ao quadrado. Ok? Bom, eu vou escrever aqui também o que seria a configuração para esse aqui, tá? Agora sim, 64, que é o cubo, né? 64 menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo. Aqui, né, tem que ter toda uma estruturazinha para vocês chegarem no... Prestar bastante atenção em todas as multiplicações. Esse aqui vem ao quadrado, né, para que vocês consigam alcançar o resultado correto. Se vocês não estão chegando, tem que dar aí talvez um pause, né, e tentar fazer sozinho para ver se consegue alcançar o resultado bonitinho, tá? É só seguir a formuleta aqui, ok? Bom, então eu abri separadinho aqui, certo? Para agilizar um pouquinho o nosso processo. Agora eu vou voltar com essa configuração lá. Eu poderia dar uma ajustada, fazer já a multiplicação e simplificações, mas eu vou escrever tudo isso dentro de uma estrutura só, daquela integral lá. Vai ficar um pouquinho grande, né? Mas pra gente seguir ali, ok? Então, o que que eu tenho? 3/6 daquilo lá ao quadrado, ou seja, disso aqui. Menos 1/4 do cubo daquilo lá. Ok? Menos 3/6. Eu vou até seguir aqui já, tá? Opa, deixa eu subir aqui um pouquinho. 3/6. Aqui, né? Do y e ok, mais 6y, aqui não mudou nada, né? E por último lá, então ele é braçal, tá, gente? Por isso que eu falei que é um exercício um tanto quanto exaustivo, assim, a gente não vai chegar nesses termos, né? Não mais agora também, né? Toda essa situação aí. Mas ele é até inviável, né? Para cobrar uma prova, por exemplo, tá? Esse aqui, então, é mais para desenvolver mesmo todo o processo matemático disso aqui, certo? Bom, então eu fiquei aqui com 2 linhas, mas que na verdade se simplifica bastante coisa, tá? Como a gente já tá aí com praticamente 20 minutos de vídeo, eu vou pular essa etapa direto para uma simplificação que isso gera. Então, se vocês forem fazer aqui, ó,
todas as multiplicações e simplificações possíveis e depois agrupar tudo que é termo semelhante. O que é termo semelhante? Aquele que está sozinho, aquele que está com y e aquele que está com y ao quadrado, e tem aquele que está com y ao cubo, tá? Fizer todos os agrupamentos, lá no final nós chegamos numa integral bem reduzidinha. Ela vai ficar só 8 menos 6y ao quadrado 2y ao cubo apenas, tá? Então, tudo aquilo ali vai se reduzir nisso daqui, em função aí do nosso tempo muito estendido, né? E é só uma multiplicação básica, eu chego nisso aqui no final, ok? Quando eu chego aqui, eu posso, então, finalmente fazer a última integral, que é em relação a y, né? E aí é o processo que nós já viemos repetindo. Só constante, vai ficar 8y. Ali tem o y ao quadrado, vai ficar ao cubo sobre 3. E ali tem um ao cubo, que vai ficar na quarta sobre 4. Tudo isso de 0 a 2. Certo? Então, aplicando aqui pela última vez aqueles limitantes, o superior, ó, posso simplificar, vai sobrar 2, e eu já vou substituir ali, ó, 2 ao cubo, ok? 1/2, né, consigo simplificar, 2 na quarta. E o limitante inferior, mais uma vez, vai zerar tudo, eu já vou deixar só assim, certo? Então, aqui fazendo as multiplicações, tudo certinho, nós chegamos num resultado de 8. Unidades de massa. Como a gente não está falando, em nenhum momento foi especificado quais são as unidades envolvidas no problema, né? Eu vou deixar como unidades de massa, ou até pode omitir, chega no resultado numérico 8 e tá valendo, certo? Então, gente, mais uma vez, né, um exercício bastante extenso, um tanto quanto exaustivo até, nós chegamos na massa. Voltem ali na parte anterior para vocês entenderem por que a gente estava encontrando essa massa. No próximo vídeo eu vou falar dos momentos para a gente calcular, ok? Até logo!